Poderoso é o nome de Jesus para responder às nossas orações e para nos salvar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra lá em Tiago. Vamos meditar livro de Tiago, capítulo 4. Vamos começar lá no versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Bem no finalzinho da Bíblia você encontra o livro de Tiago, antes de João, depois de Hebreus. Aliás, depois de Pedro, antes de Pedro, né? Antes de Pedro, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Bem, irmãos, nós já estamos aí já há quase um mês, ou mais até de um mês, aliás, né? Meditando no livro de Tiago, né? E o Tiago, ele, através do Espírito Santo, ele fala da fé sem obras, ela ser morta. Uma fé tem que ter obras. E uma das obras que a gente já viu é as palavras, né? A língua é como o leme de um barco e vai nos guiar, né, as palavras aonde a gente quer chegar. Amém, irmãos? Também ele fala dos sentimentos de inveja, de facção, de divisão, que esses sentimentos também vão nos atrapalhar, a gente nem vai ser atendido por Deus. Até na quarta-feira que passou, a gente também transmitiu pelo Face a palavra, né? Quem não assistiu pode assistir a hora que quiser. E ali também a gente falou sobre a plantação. E uma pessoa que tem fé, ela tem que ter fé para ter paciência até o dia da colheita. Se você está plantando com Deus, você vai colher. E aí fala também sobre sermos pacientes até recebermos a bênção. Amém, irmãos? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gente colocar tudo na mão de Deus. Em tudo que nós fizermos, a gente tem que buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Também é um ato de fé. Se eu creio que Deus é superior, é sábio, é perfeito, Ele sabe muito mais do que eu, né? Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e eu creio nisso. Então eu fazer a vontade dEle é garantia da minha vitória, né? Se eu seguir a minha vontade e deixar de lado a vontade de Deus, que ato de fé é esse? Eu acredito mais no que eu penso ou mais no que Deus mostra na palavra, na direção dele. E aqui Tiago fala um pouco sobre isso, vamos ver? Diz aí no capítulo 4, versículo 13, diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece ou desaparece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, fazemos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Vamos parar e analisar. Você viu aqui, irmãos, que não está falando nada de mandamentos. Não está diretamente, claro que pode ser levado para mandamentos, para qualquer área da vida, mas veja aqui que são coisas que não são pecado. Por exemplo, diz aqui, eu vou para tal cidade contratar e ganhar. Não é o que está dizendo aí?
Só que, meu irmão, se não é a direção de Deus, se eu estou seguindo a minha vontade, eu estarei pecando diante de Deus. Depois eu vou mostrar isso para você, porque eu tenho que buscar a vontade de Deus para a minha vida, e não a minha vontade. Ele chega a dizer: o que é a tua vida? Preste atenção na palavra, irmãos. Vamos meditar juntos e compartilhar aqui juntos dessa palavra. Aí o que a gente vê, irmãos? Tem pessoas que ela sai tomando as suas decisões e depois ela coloca as culpas em Deus. Ela age conforme o sentimento, conforme a vontade dela, o orgulho, a vaidade. Ela não coloca diante de Deus os seus sonhos, os seus propósitos, para então seguir ou não. E aí depois que dá tudo errado, dá, como se diz aí o ditado, dá com os burros na água, ela coloca as culpas em Deus. Ah, por que Deus não me abençoou? Por que Deus permitiu? Eu tenho que entender que tudo nas nossas vidas, tudo tem que ser colocado em oração. Quais são os teus sonhos, teus planos? Você já se perguntou, se Deus dizer não para eles, qual será a tua atitude? Porque hoje em dia nós vemos de maneira geral, dentro das igrejas, na religião, que a pessoa vai para a igreja com a promessa que Deus vai fazer tudo o que ela quer, e não com o propósito que é o de Jesus, que é nós fazermos a vontade de Deus. Jesus nos chama a nós buscarmos a vontade do Pai nas nossas vidas, e não nós chegarmos e dizer: Deus, o Senhor tem que fazer isso, porque é a minha vontade, e se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Como a gente brinca às vezes, eu lembro daquela irmã que falou isso, né? Entrando na igreja, dizendo: se Deus não me der a geladeira, eu vou sair da igreja. E mesmo sem a geladeira, ela iria deixar Deus de lado, porque não ganhando, ela ia abandonar Deus. E quem é que pode nos dar a vida? Quem é que pode nos abençoar? Não é Deus? Sim ou não? Você viu que aqui fala de algo natural, irmãos. É sair para outra cidade, se mudar de cidade, contratar e ganhar. E ele diz: que é a vossa vida? Você viu que ele fala de um plano natural, que não é nada a ver com pecado diretamente, né? Não é eu vou lá pecar, não. Eu vou contratar quem entende, né? Não é nada relacionado a pecado, mas é algo que eu estou fazendo sem a direção de Deus. E aí ele diz: que é a tua vida? Você diz: eu vou lá contratar e fazer, e amanhã, se você estiver respirando, quem sabe se eu estarei respirando amanhã, se Deus não nos chamar, né? Se Deus não nos levar. Então nós não podemos planejar e buscar fazer coisas sem a direção de Deus. Como ele chega a dizer, a vida é como um vapor que sobe e logo termina. Nós, entre outras palavras, a gente não pode perder tempo fazendo a nossa vontade, buscando as nossas vontades, porque, meus irmãos, o inimigo, ele sabe como trabalhar. Às vezes não parece algo pecaminoso, não parece algo errado, mas não é a direção de Deus. E aquilo, muitas das vezes, a gente está perdendo tempo com aquele sonho, com aquele projeto, com aquela situação. Estamos ali envolvidos e deixando às vezes a vontade de Deus de lado por causa daquilo. Então ele diz: em vez de dizer eu vou me mudar, vou fazer acontecer, em vez disso, se Deus quiser. Até eu já passei uma vez por um ministério onde esse negócio de Deus quiser, eles eram meio que até contra, né? Eles ficavam dizendo e falando para as pessoas: que negócio é esse que se Deus quiser, eu quero e vou lá e vou fazer e acontecer. Claro que Deus quer o melhor para todos nós, mas quando Tiago diz se Deus quiser, é eu buscar não a minha vontade, mas a vontade do Senhor para a minha vida. Quem sabe Deus não quer que você trabalhe nessa profissão, ou nesta empresa, ou na direção que você está indo, né? Tem pessoas que ela quer a vontade dela em primeiro lugar, e nós devemos buscar a vontade de Deus. Eu vou usar alguns exemplos que eu conheço, né, que eu vivenciei e vi
que são reais, que tem tudo a ver com essa palavra. Claro que eu não sou aqui o dono da verdade ou o juiz, né? Não vai confundir. Mas, por exemplo, eu lembro de uma pessoa que ela se mudou de uma hora para outra cidade, e ela estava morando na cidade onde ela gostou e quer novamente morar, e ela pegou e saiu e foi para outra cidade distante. Resumindo a história, já passaram-se anos e ela quer retornar para a cidade onde ela saiu, e ela não está conseguindo. E ela está lá tentando, lutando para colocar a casa lá, o lugar à venda, para ver se consegue voltar para a sua cidade. O que eu quero dizer nisso com você? Às vezes a pessoa toma atitudes sem orar e consultar a Deus, e aí depois, como se diz, o leite já está derramado, aí a pessoa se arrepende. Eu queria, ela já estava na cidade aonde ela quer voltar, só que ela tomou atitudes e acabou agora se arrependendo. Eu lembro de um caso também real, de uma mulher, de uma pessoa que a gente até ensinou a fazer a obra, orientou, né? Chegou até a pregar até mesmo na igreja. E o que aconteceu, irmãos? Ela tinha família, as filhas estavam vindo à igreja, vindo buscar, o marido de vez em quando aparecia nos cultos. O que aconteceu? Ainda era do mundo, mas aparecia de vez em quando na igreja. Aí o que aconteceu? Recebeu uma proposta lá, um trabalho distante, longe de tudo. E aí na época eu tomei o conhecimento e eu, como pastor, orientei, porque a gente sempre procura orientar na palavra, dentro da Bíblia. 1 Coríntios 7 fala que o casal não é para se separar, a não ser por os dois consentirem, mútuo consentimento, para orar, para fazer um propósito de oração e jejum. O que aconteceu? A pessoa aceitou, a mulher, a esposa, aceitou a proposta para ir longe, e aí só nos finais de semana o marido ia visitar. Resumindo a história para você: destruição do casamento. Os filhos que estavam na igreja se desviaram, e aí tudo veio à destruição. Com o passar do tempo, não, é todo final de semana a gente vai se ver. Com o passar do tempo foi alongando os dias. É muita viagem, olha aqui, pastor, é muito complicado. O que aconteceu, irmãos? Destruição do casamento, filhos se afastaram da igreja. Pastor, mas talvez, mesmo se ela tivesse ficado junto com a família e não ter aceitado a proposta, iria acontecer igual a separação, iam desviar-se os filhos. Mas meu irmão, minha irmã, com certeza menos chances disso acontecer teria se ela tivesse ficado junto da família. Mas o que aconteceu? Proposta para morar em outra cidade, para trabalhar, ganhar, né, recurso. Ela preferiu isso do que perguntar para Deus, dizer: Senhor, será que é a tua vontade? Quem está compreendendo, pastor? Eu conheço outro caso de um rapaz, bem no início que eu entrei na igreja, fazem quase aí uns 20 anos ou mais. A gente evangelizava junto. O camarada era uma bênção, irmãos. Ele evangelizava, ele ia à igreja. O homem era rico, vamos dizer assim, trabalhava na Ceasa, dava grandes ofertas. Eu lembro de uma vez, eu era guri na época, tinha 18 anos, agora eu tenho 19, pouquinho tempo. Aí eu lembro que eu tinha uns 18 anos. Ele foi no mercado, comprou lá um monte de ovo de Páscoa, daqueles mais baratinhos, dos mais caros, e distribuiu para todo mundo. Eu lembro que todo mundo ganhou chocolate. O camarada era cheio da grana, tinha esposa, estava bem. Olha aqui para o pastor. O que aconteceu, irmãos? Ele colocou no coração que ele tinha que ser pastor. Ele não queria mais trabalhar onde ele trabalhava, estar bem de vida. Ele colocou no coração: não, eu tenho que ser pastor. Irmãos, eu não sou nada para julgar, eu estou colocando aqui porque está de acordo com a palavra. Mas o camarada não tinha o dom. Você via através da maneira dele falar que mal ele conseguia se expressar.
E aí o que acontece? Ele queria, porque queria, entrou na igreja lá, porque deram oportunidade, né? Deram oportunidade, rico, tinha dinheiro, e aí foi indo, resumindo a história, ele abandonou tudo que ele tinha, e ele entrou lá para a igreja, passou 1 ano, 2 anos, o que aconteceu? Eu num culto lá da sede principal, veio um obreiro que era amigo meu chorando, me abraça e diz: tu sabe o que aconteceu? Não sei. O camarada tinha adulterado, estava com uma pessoa do lado, e um caminhão, ele bateu num caminhão e matou os dois. O que eu quero dizer nisso para você? Talvez não era o propósito de Deus para ele, só que às vezes o ser humano quer aquilo que não é a vontade de Deus. Pastor, como é que o senhor afirma que não era a vontade de Deus? O que Jesus diz? A gente conhece a árvore pelos frutos. O camarada entra para a obra, em vez de ser feliz e abençoado, destruição. A outra pessoa aceitou uma proposta distante da família, iria praticamente abandonar a família. O que aconteceu? Destruição. A árvore se conhece pelos frutos. Então pense nisso. Eu lembro também de um outro caso, a gente está falando aqui porque está escrito aqui, são coisas naturais, irmãos. Eu lembro de um caso de uma senhora que eu atendi ela até a morte, orando por ela. Ela não era da igreja, mas nós passamos a orar por ela, ajudar ela, a falar de Jesus para ela. E como a gente conhece as pessoas, os familiares, essa pessoa tinha lá não sei quantos mil na conta bancária, só que é uma pessoa que viveu para trabalhar. Sabe aquela pessoa que atravessa o Guaíba com um sorrisal na mão? Sabe? Mas ela segurava o sorrisal de um lado, chegava do outro, estava com 2 sorrisal na mão, não era multiplicado, de tanto que ela não comia nada que gostava, ela juntava tudo, ela não constituiu família, ela não lutou por nada, só para juntar dinheiro e não usufruir de nada. O que aconteceu, irmãos? Final da vida da pessoa, numa cama, sendo alimentada por canudinho e gastando todo o dinheiro que estava no banco para sustentar, para manter ela. Eu estou dando o meu exemplo pessoal, né, sobre isso. Vai me desculpar, irmão, mas eu prefiro que Jesus me leve logo do que ficar numa cama tomando lá comida por canudinho. Eu prefiro que Jesus me leve. Amém, irmãos? Que a gente crê na vida eterna, diga glória a Deus. Mas o que eu quero dizer nisso para você? Será que essa pessoa ou estas pessoas oraram para suas decisões serem guiadas por Deus? Porque às vezes o que acontece, a pessoa segue só o coração dela e depois culpa a Deus. Ela não orou para tomar decisão, ela não orou para nada do que ela faz, ela simplesmente vai fazendo, vai seguindo o que ela quer, e aí chega as destruições, ela culpa a Deus. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Ah, mas como assim? Será que eu estou orando? Porque aqui não está falando de pecado, está falando de decisões aqui da terra. Então ore, meu irmão. Até eu usei o meu exemplo aí pessoal, até na vida sentimental, que lá com 18 anos eu orei por uma mulher de Deus, amém? Amém. E aí eu orei e analisei as obreiras na época que estavam na igreja, tudo jovem, né? Tudo na mesma faixa de etária, e comecei a analisar, orar a Deus e analisar. Eu quero escolher a mais dedicada. Aí tinha 2 mais dedicadas. Aí eu analisei, daí tinha a pastora Juliana, eu orei a Deus, chamei ela para orar e nós decidimos então nos unir. Amém, irmãos? Mas tudo orando, e antes de falar com ela eu já estava analisando as pessoas mais dedicadas. O que hoje em dia se faz? A pessoa vai simplesmente pela emoção, pelo olhar, vai, se junta, depois dá um monte de complicação, já destrói o casamento, já se separa. Nada é orado e colocado diante de Deus, é sempre a vontade da pessoa que é seguido. E aqui o Tiago diz: se Deus quiser.
E muitas vezes não se ora assim, é Deus, eu quero, não é Deus, é a tua vontade, me mostra aqui se é essa pessoa que é para mim casar e viver o resto da minha vida, se não for, seja feita a tua vontade. Não, Deus, eu quero ela, eu quero ele, pronto, não tem história, Senhor, é quem eu quero. E aí muitas das vezes traz os problemas, as complicações, e a pessoa fica se lamentando porque ela não busca a vontade de Deus. O que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Tem pessoas que ela vai na vida sentimental dessa forma, na vida espiritual. Lembra que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, cada um tem uma função. Então a pessoa vai, brilha os olhinhos pelo poder, né, dentro da igreja, ela diz, eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser alguém. Só que todo mundo tem uma função na igreja e ninguém é menos do que ninguém. O próprio Jesus fala isso, cada parte do corpo tem a sua função. Amém, irmãos? Então eu não tenho que querer o que eu quero, o que os meus olhos me atraem. Eu tenho que falar para Deus, dizer, Senhor, qual é a minha função na igreja? O que o Senhor quer de mim? Quer que eu seja um membro abençoado, que testemunhe, que ore pelas pessoas, que ore uns pelos meus irmãos em Cristo? O que o Senhor quer? Quer que eu seja um obreiro, um evangelizador? O que o Senhor quer de mim? Né? Eu quero cumprir na minha vida espiritual a tua vontade. Eu quero na minha família que a tua vontade prevaleça. Leva para a área financeira, Senhor, qual é a área que o Senhor quer que eu trabalhe? Né? O que o Senhor quer que eu faça? Busque a vontade de Deus, meu irmão, porque Tiago diz aqui, se Deus quiser. Talvez você se pergunte, pastor Leonardo, mas estas coisas, se eu fizer a minha vontade, tem algum grande problema se eu não orar, se eu não apresentar a Deus cada coisa que eu faço na minha vida? Olha o que o Tiago fala aí sobre isso, no versículo, vamos ler de novo do 15. Diz aí, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é o que? É boa. O que está dizendo aí? É maligna. O que é presunção? É presumir, é você olhar e tirar as suas conclusões e seguir. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmãos. Então nós não podemos seguir a aparência ou o que nós achamos. Nós temos que orar a Deus e buscar a direção dele. Presunção é presumir o futuro. Que nem lembra do exemplo aqui que ele inicia falando, eu vou lá para tal cidade, vou contratar e ganhar. Ou seja, tudo indica que a cidade é próspera, que é um bom negócio ir para aquela cidade. Então está todo mundo ganhando, todo mundo está conseguindo. Lá é um lugar certo que eu vou prosperar. Então eu vou, sem consultar a Deus, sem perguntar se é a vontade dele, sem perguntar se é o que Deus quer para a tua vida. Aqui Tiago está dizendo, tu vai sem buscar em Deus a direção. Essa presunção é maligna. Essa atitude de achar que você sabe do futuro, que você tem certeza que vai dar certo no futuro, está dizendo aí, essa presunção, essa glória de se achar, de saber e achar que você tem o controle dos teus dias futuros, essa glória é maligna. Irmãos, nós não sabemos de nada. Você sabe muito bem que tem pessoas que planejam, projeta, junta e daqui a pouco, de uma hora para outra, ela parte desse mundo. Sim ou não? Quantos casos tem de pessoas que num piscar de olhos ela tinha planos, tinha condições, só que ela num piscar de olhos foi levada, partiu desse mundo. O que acontece, meu irmão? Quem tem o controle é Deus. Quem sabe do futuro é Deus. Tem pessoas que dizem, não, vai dar certo. Ela vai lá e compra, vai lá e faz. Quando vê, está enrolada, endividada, tudo dando errado. Por quê? Sem orar. A Bíblia também fala que o nosso juiz é a paz no nosso coração. Então muitas decisões, quando você ora, você vai sentir paz.
você vai ter convicção, você vai orar, apresentar a Deus e vai ter no teu coração a paz, a certeza. Então, muitas vezes a pessoa não tem a paz, mas ela quer. Então ela passa por cima, ela está aflita, nervosa, angustiada, mas porque ela quer muito, ela vai lá e faz igual, e aí dá tudo errado, porque ela não orou e buscou a direção de Deus. Pastor, mas isso é sério, só está dizendo aí que é maligno, só isso, não tem nada demais. Olha o que Tiago fala, lembra que é o mesmo assunto, né? Versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, o que está escrito aí? Comete pecado. Irmãos, como a gente já explicou algumas vezes nos cultos, a Bíblia ela é separada por capítulos e versículos para nos ajudar a nos localizar. Mas o texto aqui, ele não é separado, ele é o mesmo texto. O livro de Tiago é um livro só. Então, quando mostra aqui esse assunto, e ele fala, quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. O que está se falando aqui? Quem não coloca os projetos e planos diante de Deus. Porque se quando eu coloco na presença de Deus, é o bem que vai fazer. Eu vou trazer o bem para a minha vida. E eu sei que se eu buscar a direção de Deus, as coisas vão dar certo. Deus vai iluminar o meu futuro, a minha família, em todas as áreas. Mas eu sei disso, mas eu não faço. O que está dizendo aí? Estou pecando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, comete pecado. Então, se você sabe que orando e apresentando diante de Deus as tuas decisões do teu dia a dia, tudo que você fizer, você buscar a direção de Deus, Deus vai abençoar, é o bem que você vai trazer para a tua vida, mas você não faz. Você sabe que orando e colocando diante de Deus, Ele vai te abençoar, vai te dirigir e a tua vida vai ser uma bênção. Mas você não faz, você faz a tua vontade. Você deixa de lado o bem, que é a vontade de Deus para fazer a tua. Tiago chega a dizer, está pecando. Vamos dar um exemplo, hoje é o dia de Santa Ceia, né? Que a gente lembra de Jesus. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, você vê que o tempo todo ele dizia, eu faço o que o Pai mandou, o Pai me disse para fazer, eu só falo as palavras que o Pai me mandou falar. E lá antes de ir para a cruz, lá na vigília, que diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue, de tanto nervosismo, aflição, ansiedade que ele estava. O que ele fala para Deus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Jesus chega a falar, Pai, tem como eu não ir para a cruz? O cálice é a cruz. Tem como eu não ir para a cruz? Só que ele diz, passa de mim esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, irmãos? Então Jesus ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lembra do Pai Nosso? Jesus ensina a orar e ele fala o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagina em todas as igrejas existentes no mundo, todas as pessoas ouvirem esta palavra, Deus falando para ela. Começar a orar e falar, não seja feita mais a minha vontade, mas a vontade de Deus na minha vida. Você acredita que muitos não estariam mais na igreja? Porque ela vai para a igreja para Deus fazer a vontade dela. E não, ela não é capaz, ela tem até medo de dizer, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Ah, mas se a vontade dele não for igual a minha, eu não vou gostar, eu não vou querer. Se a vontade de Deus não for igual a minha, se os planos que Ele tem para mim, porque o ser humano quer glória, quer poder, quer fama, né? Quer as coisas, né, prazerosas do mundo, e se não for isso o plano de Deus, a pessoa já desiste, já não quer.
porque ela quer a vontade dela. Só que, irmãos, Jesus, o Evangelho, o plano de Deus para nós é cumprirmos a vontade dele e não a nossa vontade prevalecer. Claro que fazer a vontade dele é garantia de ser abençoado. Amém, irmãos? Lembra que Jesus falou isso antes de ir para a cruz: que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Antes de a gente orar e participar da ceia, deixa eu mostrar outro versículo para você. Volta um pouquinho lá, vamos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos lá no 24. Aquele que não fizer a vontade de Deus, mas conhece, mas não faz, está pecando, hein? Olha o que o Tiago diz. Sabe fazer o bem, sabe que se orar e buscar a vontade de Deus, as coisas vão dar certo, Deus será glorificado, mas a pessoa não faz, ela está pecando. E quando a gente fala de pecado, é trazer problema para a nossa vida. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, a mão de Deus está nos guardando, nos protegendo. Saímos da vontade de Deus, estamos desprotegidos, estamos, como se diz aí, a nossa própria sorte. E aí, muitas das vezes acontecem as destruições e a pessoa diz: ah, mas por quê? Porque não foi orado em cima das decisões, não foi planejado e colocado diante de Deus. Ela seguiu apenas o seu coração, a sua vontade. Então precisamos colocar todas as nossas atitudes, decisões, tudo na presença do Senhor e buscar a direção dele. Amém, irmãos? E para avaliar o que é bom, o que é ruim, vamos seguir o que Jesus mandou a gente analisar, que a árvore se conhece pelos frutos. Simples assim. Eu estou indo bem, eu vou ver pelos frutos. Fruto é bom ou é ruim? É bom, vou seguir fazendo. Ah, está ruim, então tem alguma coisa errada. Amém, irmãos? Agora olha só como o Evangelho é renúncia e fazer a vontade de Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, irmãos? Olha o que diz aí no versículo 24. Então disse Jesus, não é nenhum apóstolo, é Jesus, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? O que Jesus está falando? Quem quiser seguir este caminho vai ter que renunciar à sua vontade. Crucificar, tomar a cruz, irmãos, é nós crucificarmos o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade. Pastor, o negócio é sério. Olha o que diz aí no versículo 25, Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, fazer a sua vontade, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, por amor de Jesus, achá-la. O que é perder a vida? É: Senhor, não faça-se mais a minha vontade, mas a tua. Tudo eu quero buscar. Claro que eu não estou falando aqui de perfeição, ninguém nunca vai ser perfeito, mas nós temos que buscar a vontade de Deus acima da nossa. Amém, irmãos? Então Jesus, ele deixa bem claro: quem quiser me seguir vai ter que renunciar a si mesmo, as suas vontades vai ter que deixar de lado. E quem quiser achar a vida, ter a sua vida, vai perder. E quem deixar a sua vida por amor a Ele, deixar a sua vontade por amor a Ele, vai achar a vida verdadeira. E aí entra o que a gente vê muitas das vezes dentro da religião, da igreja: pessoas vazias, tristes, dentro da igreja, frequentadoras da igreja, mas em depressão, tristes, vazias, sem vida. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a verdade. Por
que Jesus diz que a pessoa perde a vida? Quando ela não se entrega, quando ela não renuncia o seu eu, aí ela perde a sua vida. Quando ela renuncia o seu eu, ela acha a vida, ela vai ter a vida de Deus, o Espírito Santo dentro dela, a presença de Deus, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na vida dela. Ou seja, muito melhor ela estará fazendo a vontade de Deus. Deus vai abençoar muito mais ela. Só que o que acontece? Muitas pessoas não compreendem que ela precisa deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Vamos ler de novo, olha o que diz aí no 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou fazer a sua vontade, como a gente está falando, né? Perdê-la. E quem perder a sua vida, a sua vontade, por amor de mim, achá-la. E aí agora ele fala da alma, ó. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Você viu que ele está falando de coisas do mundo? Não, mas eu quero ganhar a minha vida, as minhas vontades, eu quero o mundo inteiro, pastor, eu quero fama, eu quero poder, eu quero glória nesse mundo, eu quero o mundo inteiro. E ele diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma. Ou seja, você tem que fazer a vontade dele. É a vontade dele que você seja rico, por exemplo? É a vontade dele que você seja uma pessoa abençoada, um instrumento de Deus? É a vontade dele que você trabalhe onde você está? É a vontade dele que você se relacione com quem você está se relacionando? Em conversas, né? A roda de amizades que você tem, porque muitas pessoas até nisso ela peca, porque ela sabe que aquela influência maligna está atingindo ela, mas ela continua. Deus já mostrou que é para ela se afastar do que é ruim, daquilo que faz mal para ela, mas ela continua insistindo. Não, mas é que é amizade, eu quero, né, social, eu quero ter alguma pessoa do meu lado. Só que às vezes essas pessoas que não estão bem, eu não estou dizendo aqui de você não cumprimentar ou ter um momento rápido com as pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que às vezes gruda na outra e é uma influência terrível, e a pessoa não corta, só traz coisa ruim, mas ela continua. Deus já mostrou que aquilo ali não faz bem, mas ela quer o mundo. E a gente está falando de mundo no sentido de poder, de amizade, de sociedade. Meu irmão, de que adianta ganhar um mundo todo, uma roda de amizade, tapinhas nos ombros, mas você não estiver agradando a Deus, você não estiver fazendo a vontade dele? Se você não estiver fazendo a vontade dele, ele diz, perderá a sua vida. Ou seja, você não vai ter a paz, a alegria, a vida que Deus tem para você. Agora, se você decidir, por amor a Jesus, deixar aquilo que faz mal e cumprir a vontade dele na tua vida, ele diz, você vai achar a vida verdadeira. E não só você será abençoado, como a tua alma será salva. Porque ele diz que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a alma. Vale a pena você renunciar para ter a tua alma salva, a paz, a vida de Deus dentro de você. Amém, irmãos? E você viu que Jesus, ele não diz assim, é os apóstolos que vão renunciar, viu? Porque tem lugar por aí, tem gente por aí que ela pensa que quem tem que renunciar é só quem faz a obra, é só lá o pastor, é só o fulano de tal lá que tem que renunciar a alguma coisa. Eu não preciso renunciar nada. Jesus diz, quem quiser vir após mim, quem quiser achar a vida, quem quer achar a vida tem que renunciar. Quem quer fazer a vontade do Pai tem que fazer como ele. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
ainda que eu passe por uma luta, que eu tenha que liberar um perdão que eu não queria, eu vou perdoar porque eu quero fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Você vai passar por aquele problema, por aquela situação, mas vai fazer a vontade do Senhor. Se você fizer a vontade dele, ele afirma: achará vida. Tuas renúncias não é em vão. Deus vai te dar a vida dele, o Espírito Santo, a vida aqui na terra e a eternidade. Amém, irmãos? E quando ele voltar, ele chega a dizer: você será recompensado. Quer ver? Olha o que ele diz aí no versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Dará cada um segundo as suas obras. Então, mais uma vez, irmãos, Jesus nunca deu mensagem para alguém super poderoso fazer uma obra e todo mundo ser abençoado por causa daquele santo, né? Por causa daquele poderoso. Jesus diz: cada um individualmente, cada um que estiver fazendo a sua obra será recompensado por ele. Amém, irmãos? Então é cada um de nós. Qual é a obra que está se falando aqui? Deixar a nossa vida para fazer a vontade dele, por amor a ele. Ele deu a vida dele por amor a nós, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar a chance de alcançar a eternidade. Ele fez tudo por amor a nós, ele renunciou por amor a nós. E hoje o que ele quer de nós? Que nós venhamos renunciar para fazer a vontade dele também, em nome de Jesus. Amém? E ele diz: quando eu voltar com os anjos do meu Pai, eu vou recompensar cada um segundo a sua obra. Qual é a obra? De fazer a vontade do Pai acima da nossa. Claro que perfeito é só Ele, mas é uma decisão, é uma luta. Eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus acima da minha. Eu não quero planejar, projetar, fazer coisas sem consultar a Deus. Tudo tem que ser consultado. É a vontade do Senhor? Então me guia, me dirija, e Deus irá te abençoar. Não só aqui na terra nós vamos achar vida, como Ele garante que a gente vai ganhar uma recompensa eterna em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Só que essa palavra não é para qualquer um ouvir, né? Sim ou não? Porque, como eu volto a dizer, o ser humano quer que Deus seja praticamente o seu empregado. Se bobear, tem uns que dizem: Deus, coça aqui as minhas costas, né? Tudo a pessoa quer que Deus faça. Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus, eu quero aquilo outro. É a minha vontade, Senhor, faz a minha vontade. Só que Jesus ensina: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Quer vir após mim? Renuncie a si mesmo. Diga não para o seu eu e faça a minha vontade por amor de mim. E aí você vai achar a vida verdadeira. Você vai receber no teu coração a vida de Jesus. Mas aí tem que renunciar. E essa renúncia é individual. Aqui na terra você vai receber a vida e também por toda a eternidade a recompensa do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Deus é bom. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Se você diz: pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu decidi, pastor, fazer a vontade de Deus. Jesus morreu para isso, para nos lavar de todo o pecado e nos dar condições de fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? É guerra, é luta, mas Ele diz que estará conosco até o fim.
Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, o Espírito Santo vai estar com vocês até o fim. Então é difícil esse caminho, é apertado, é estreito, mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna. É o caminho que vai nos trazer a vida de Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu decido isso. Quando eu avisar os irmãos, a dona Paula vai passar com a Santa Ceia. E aí você vai pegar do pão, do cálice. E que para você, para nós todos, seja a Santa Ceia da vontade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Tudo, irmãos, seja no mínimo detalhe, até uma compra que você vai fazer, apresente a Deus. Tudo, coloque nas mãos de Deus, porque se Ele dirigir as coisas na tua vida, isso é garantia de vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento no Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos em tua presença, e o nosso objetivo aqui, Pai, é fazer a tua vontade. E nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê a capacidade, o Senhor nos dê a capacidade espiritual, Senhor, para vencer a nossa carne, o nosso eu. O Senhor disse que se nós negarmos o nosso eu e fazemos a tua vontade por amor ao Senhor, nós acharemos a vida verdadeira. Então, Pai, que tudo que tenta nos atrapalhar, seja pensamentos, sentimentos, se é um egoísmo dentro de nós, um orgulho, uma vaidade, uma presunção, como Tiago fala, tira de nós, Senhor, porque como Tiago declara, o Espírito Santo através dele nos mostra o que é a nossa vida. É como um vapor que logo desaparece. A verdade é que nós não somos nada, não temos o poder de dar vida ou tirar. A qualquer momento podemos partir, como também podemos ter grandes vitórias, se o Senhor quiser. Se estiver na direção do Senhor, seremos vitoriosos. Então, Pai, vem agora arrancando de nós todos os pensamentos e sentimentos carnais, orgulhosos, toda a cegueira espiritual, que em nome de Jesus saia da nossa mente, saia do nosso coração, vai embora em nome de Jesus, Pai, e que nada venha impedir a tua vontade de prevalecer em nossas vidas. Sabemos que fazer a tua vontade muitas das vezes é dolorido, muitas das vezes é difícil, mas fazer a tua vontade, Pai, é garantia de vida eterna, é garantia de trazer a tua presença para nós, e é isso que nós decidimos, fazer a tua vontade.